Eu me aprofundei mesmo no tráfico. Eu já sabia que eu ia ficar anos preso. E ali eu continuei novamente a envolver no crime. O Rafael, desde que ele nasceu uma criança assim, saudável, assim, obedecia. Depois que ele fez 10 anos de idade, começou a mudar, a vida dele começou a mudar, os comportamentos dele começaram a mudar. Teve uma vez, nessa fase dele de 10 para 11 anos, ele saiu de casa um dia, chegou da escola, eu busquei ele na escola, ele chegou da escola, ele não voltou para casa mais, com 10 anos de idade. A partir daquele dia ali, tudo mudou. Fumava muita maconha, cheirava cola. Eu tinha uns 12 para 13 anos quando eu fiz um primeiro assalto. E ali comecei a ser preso, já na menor idade. Era aquele ping-pong mesmo dentro das cadeias de menor. Saía, voltava, fugia. E eu fui preso na maior idade. Quando eu fui preso, eu fiquei 4 anos e 5 meses preso a primeira vez. Quando eu já saí com a mente totalmente mais criminosa que eu já tinha. Eu me aprofundei mesmo no tráfico, me aprofundei muito, muito no tráfico. O buraco foi só aumentando, o sofrimento foi só aumentando. E eu, vendo tudo aquilo, fui em busca de ajuda. Cheguei na Igreja Universal e lá eu encontrei Deus, né? Encontrei esse Deus maravilhoso, fui batizada com o Espírito Santo e fiquei forte. E como filha e batizada com o Espírito Santo é que eu tive essa revelação, né? Eu lutei todos os minutos. Não teve um dia sequer que eu não lutei pela vida dele. Fui humilhada nas prisões, passei por muita coisa, mas muita coisa mesmo. Já teve situações de eu sair da igreja de uniforme e chegar lá na minha casa, chegar na esquina da minha casa com 6 viaturas, todos os vizinhos na rua. E na hora que eu cheguei, todo mundo olhava para mim. Então tinha os murmúrios, tinha, as pessoas falavam. Dentro da minha casa eu já escutei. Você está perdendo o seu tempo? Ele é bandido. Já tinham 12 anos que eu estava lutando por ele. Eu não desisti um minuto sequer, nem um segundo. Nem um minuto eu tive dúvida. Eu vi o Bispo Macedo falando assim, se você tiver 1 milímetro de dúvida, você perde. Aquilo entrava dentro de mim. E eu, de campanha em campanha, determinando. Toda vez que eu subia no altar, eu tinha certeza que ele ia mudar. Ele estava vivo, que era o que importava, ele estava vivo. Mas teve uma fogueira santa, que foi essa que fez toda a diferença. Eu subi como se eu soubesse que fosse a última vez. Eu tive a resposta naquela campanha. Aí, na hora que eu subi no altar, que eu sacrifiquei tudo, não ficou uma unha, tudo. Que eu coloquei o envelope no altar, eu até lembro, eu vi, eu entreguei ele para Deus. Aquela fogueira santa foi a verdade, foi a vida dele, eu entreguei a vida dele, falei, meu Deus, toma ele aqui. Porque realmente, nossa, foi tão forte que eu lembro assim dos detalhes. Porque eu falei, não tem mais, o que eu vou entregar? Aqui está ele, aqui. Sabe, foi... Aí acabou, não teve lágrimas. Aí, quando tudo estava, aquela paz, aquela certeza, eu sorrindo, né? Porque Deus me ouviu, eu sabia que Deus tinha me ouvido. Aí vem aquela notícia de tragédia. Eu me envolvi no homicídio de um rapaz, que esse homicídio me acarretou um grande problema, porque a pessoa que autorizou, ela foi mandada depois me matar. Só que já estava tudo armado, ele já tinha entrado em contato com outras pessoas para essas pessoas me matar. Porque ele não ia ter coragem de fazer isso comigo, porque a gente era parceiro do crime ali, né? Nós dois, a gente era parceiro, vivia junto, fazia tudo junto, eu e ele. Montamos na moto, nós subimos o viaduto, quem mora em Minas Gerais conhece, foi no centro de Belo Horizonte, no viaduto Lagoinha. Batemos a moto, ele bateu, né, a moto, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Quando eu acordei, eu já estava no hospital, muito machucado, perdi o movimento do meu braço, quebrei várias vértebras da coluna. Eu já soube que eu estava preso, né? Eu já sabia que eu ia ficar anos preso.
porque era 2 mandados de prisão, eu já sabia que ali eu ia ficar algum tempo preso. Como eu tinha entregado ele, essa notícia não me abalou. Não me abalou, porque eu sabia que eu tinha entregado ele para Deus. Então eu confiei 100%. Do presídio eu fui transferido para uma penitenciária maior e ali eu continuei novamente a envolver no crime. De dentro do presídio, telefone, mexendo com drogas. E teve um dia que quando eu estava lá dentro do presídio eu encontrei um rival. E esse rapaz, ele matou um cara do meu lado mesmo. Aí como eu nunca tinha feito nada contra ele nunca tinha feito nada contra mim, eu conversei com ele. A gente conversou e no dia eu falei assim, ó, você matou o cara lá, deu nem 6 tiros nas costas. Eu falei assim, eu tava do lado dele. Ele, você tava do lado dele? Eu falei, tava. Não, tava não. Eu falei, eu tava do lado dele. Ele, como? Só tinha ele lá. Eu falei, não, eu tava do lado dele. Eu olhei pra você, aí você dando uns tiros, eu olhei pra você. Ele, não, eu não te vi não. Eu falei assim, mas eu tava lá. Ele, eu fiquei cego então, porque vi só ele, foquei só nele. Ali eu vi que mais uma vez o Deus que a minha mãe servia me livrou. Porque eu já vinha de vários livramentos. Desde novo, tomei tiro com 13 anos. Aconteceu isso, depois veio o acidente da moto. E ali Deus já começou a trabalhar dentro de mim. Eu fui abandonando ali as práticas que eu tinha. Eu comecei a ter nojo do cigarro, da maconha. E nisso, não estava tendo visita, né? A gente não tinha mais visita. O trabalho da igreja também não era feito dentro do presídio mais, por causa da pandemia. E eu comecei a agir minha fé sozinho ali. E eu comecei a ver o Bispo Macedo, assistir o Santo Culto no dia de domingo, no canal 56 do CNT. Vi o Bispo Renato, o Bispo Adilson. E de segunda a sexta, eu escutava o Momento Presidiário na Rede Aleluia, que era o meu combustível diário. Ali era a palavra que era vinda para mim. Ela era direcionada para mim. Até que veio, no ano de 2021, que veio a Fogueira Santa do Val de Jaboque. E eu tinha um dinheiro que eu recebi do meu seguro, do acidente, estava guardando para quando eu saísse. E o pastor Eduardo, ele tinha falado, ó, você que está aí, tem como fazer o sacrifício aí de dentro do presídio. E eu orei ali a Deus, e Deus falou comigo, se lança. Minha mãe veio na visita, na época era visita de 20 minutos, no palatório. Nem tinha contato com ela. Falei com ela, mãe, pega tudo que eu tenho lá, tudo, e coloca no altar. Eu falei com Deus na minha oração, falei, meu Deus, eu não quero sair daqui sem o Espírito Santo. Se for para me sair sem o Espírito Santo, é melhor ficar aqui, porque eu era um carro desgovernado. Sem o Espírito Santo, eu ia voltar, igual todas as outras vezes eu voltei. Então eu falei com Deus. Falei, meu Deus, eu vou fazer esse sacrifício para que o Senhor desça até mim. Porque foi a Fogueira Santa da troca de identidade. Eu queria o nome do meu pai na minha identidade. Porque eu era filho do diabo e queria me tornar um filho de Deus. E ali eu me lancei. E veio o jejum de Daniel de dezembro de 2021. E eu me lancei com toda a força. E no dia 9 de janeiro, na reunião de domingo de manhã, o Bispo Adilson ministrando a busca do Espírito Santo. Eu ali dentro da minha jega, né? A gente fala jega, né? Com o quieto fechado. Só uma beiradinha assim, só a beiradinha que eu vi a televisão. Foi maravilhoso esse dia, é inesquecível. Quando Deus desceu sobre a minha vida, a mente de Cristo ali, o Senhor Jesus desceu ali e falou, agora sim, agora você é filho, agora você se tornou filho de Deus. Eu não parecia nem que eu estava preso, que eu fiquei leve, né? Eu peguei uma folha e uma caneta e fui escrever para minha mãe, porque só ela que ia saber que eu estava, só ela ia ver o que eu estava sentindo, porque se eu falasse com o meu companheiro de cela, ele ia falar assim, ele tá ficando doido. Que eu abri a carta, que eu comecei a ler a carta, dele falando que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele falava, eu sabia que ele escreveu aquela carta chorando. E aquela carta, eu fechei a carta, eu falei assim, meu Deus, acabou. Na hora que eu fechei, acabou. Ele nunca mais mandou outra carta. Ali acabou tudo.
eu fiz um pacto com Deus. Falei, meu pai, quando eu pôr o pé desse lugar daqui para fora, o primeiro lugar que eu vou é na casa do Senhor, na casa do meu pai, porque eu sou filho. Minha mãe estava de carro na porta me esperando. Eu entrei dentro do carro e falei, mãe, para na primeira igreja universal, na primeira. Não precisa de ser numa catedral, não precisa de ser no templo maior, não. É na primeira, pode ser de portinha pequenininha, que eu quero ir só no altar. A minha mãe parou, a gente desceu do carro e eu fui lá no altar. E ali eu me entreguei, me derramei naquele altar. E eu encontrei com o pastor que me batizou. Lá dentro dessa igreja, ele me viu e falou, ué, o pastor que me batizou, ele estava lá nessa igreja. E ali eu fui embora e hoje estou na fé, graças a Deus. Faço parte hoje da UNP, faço parte, sou integrante hoje, faço o trabalho da UNP. Maior alegria para mim, não tem coroa maior do que uma mãe ter um filho batizado com o Espírito Santo, assim, que você lutou, né? Tudo que você luta para conquistar é glorioso, né? Foi guerra em cima de guerra, mas na certeza que ele seria um filho de Deus. Eu sim fiquei, muitas marcas, muitas. Hoje eu sou cheio de marca pro lado de fora e pro lado de dentro. Tô livre, limpo, mais branco que a neve. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois agradecer minha mãe, que por todos esses anos nunca teve dúvida, porque ela me falou. Um dia eu perguntei, você já teve dúvida, mãe, que um dia ia mudar? Ela disse, nunca tive dúvida. Agradecer ela por todos esses anos de luta, de sacrifício. E ela nunca desistiu, sempre teve ele firme, mesmo com todas as batalhas. E hoje está aqui, recebendo a vitória vinda de Deus. Te amo muito. Meu filho, te amo muito. Obrigado por tudo, viu, mãe? Por tudo mesmo.